Pronto, pessoal. Então, boa noite, né? Foi meio corrido esse início, essa apresentação por conta desse problema, certo? Mas vai dar certo. Eu tô gravando também para quem não conseguir assistir a aula agora. Então, aula passada, quem quiser revisar detalhadamente, ver novamente o assunto, só assistir lá a aula que eu joguei no YouTube, certo? E hoje a gente vai ver quais são os tipos de reações químicas, porque o que foi que a gente viu na aula passada? Que a gente tem, metabolicamente falando, uma troca constante de energia. E não só uma troca constante, mas uma transdução, uma transformação dessa energia. Então, nós temos energia que está sendo modificada para ser componente de uma determinada molécula, uma molécula rica em potencial energético, como nós também temos a energia sendo transformada para uma forma livre, em que ela pode se dispor para realizar outros processos metabólicos. Então, nós vimos que isso está acontecendo ali constantemente. Nós vimos o exemplo da fotossíntese. A fotossíntese ela vai produzir uma molécula de elevado potencial energético, enquanto a respiração celular vai utilizar essa molécula de potencial energético para gerar energia livre para realizar outros processos metabólicos. Foi até o que a gente teve aquela discussão no finalzinho. Esse processo, ele está acontecendo constantemente. Quando a planta está exposta à luz, ela está realizando o processo de fotossíntese o tempo todo. Se o processo de fotossíntese, né, para a gente também dar essa recordada, ele está relacionado à síntese de uma molécula com elevado potencial energético, que processo metabólico ele vai estar dentro, né? Vai ser um processo de anabolismo, né? De síntese de uma molécula mais complexa, rica em energia. Então, quando a planta está exposta à luz solar, ela sempre está realizando a fotossíntese, a geração dessa molécula mais complexa. Mas vocês também concordam comigo que ao mesmo tempo em que ela está realizando a fotossíntese, ela também está realizando respiração, porque assim como nós, as plantas precisam respirar para obter a sua energia. E a respiração vai ser o quê? Vai ser utilizar a glicose que é produzida na fotossíntese, vai quebrar essa glicose para liberar energia para outros processos metabólicos realizados por essa planta. Então, esse processo de transdução, essa troca, essa transformação de energia está acontecendo o tempo todo dentro dos organismos, certo? Acontece o tempo todo essa troca de anabolismo para catabolismo, que o catabolismo é a quebra, né? A liberação de energia. Então, isso está acontecendo o tempo todo. O organismo ele não vai realizar um processo anabólico, parar quando finalizar, para então realizar o processo catabólico. Isso está acontecendo constantemente e é assim que os nossos organismos, né, de todos os seres vivos, conseguem funcionar, através dessa troca organizada, homeostática, né? É um processo que tem uma homeostasia, em que há um equilíbrio. Então, essa troca ela está acontecendo o tempo todo. E aí vem, esses processos nós vimos que eles estão incluídos em reações químicas, por isso que nós vimos todas aquelas fórmulas de como é que nós vamos calcular como é essa energia, né, o valor, o quantitativo dessa energia, se essa energia vai ser liberada, se essa energia vai ser absorvida. Então, nós vimos aquelas fórmulas para saber esses valores relacionados a essa energia. Quanto vai ser essa energia, se ela vai ser absorvida, se ela vai ser liberada, não foi isso? Então, a gente viu todo esse processo, todas essas fórmulas de como alcançar esses valores de energia. E aí, a gente continua a nossa aula a partir daí.
Porque depois que a gente vê como se consegue saber o valor da energia livre, o valor da energia de desordem, do calor, que é a entropia e a entalpia, respectivamente, né? Depois que a gente consegue associar isso, a gente tem que também fazer essa conexão de quê? De que essas transduções biológicas de energia, ou seja, essas transformações da energia, seja ela sendo absorvida, seja ela sendo liberada, são as reações químicas que acontecem dentro dos organismos. E a maior parte das reações químicas que acontecem nas células dos organismos englobam 5 categorias. As reações de oxidação e redução, que consistem em átomos que existem em estados de oxidação diferentes, e as transições entre esses estados são acompanhadas de reduções que vão geralmente liberar energia. Então, é um ferro 3+, um cobre 3+, que muda o seu estado de oxidação para favorecer que um processo energético, uma reação química aconteça. Então, esse é o primeiro tipo de reação. Nós temos reações envolvendo radicais livres, que é a clivagem homolítica. Os 2 átomos vão conservar um dos elétrons compartilhados, né, através das ligações covalentes, e isso pode gerar radicais livres. Nós temos as reações que quebram ou criam ligações carbono-carbono, que já é a clivagem chamada heterolítica, né, que é diferente dos radicais livres. Então, um dos átomos vai conservar os 2 elétrons compartilhados, gerando um carbânio e um carbocátion, né, dependendo se vai ser a formação ou a quebra dessa ligação. Nós temos as reações de transferência de grupos, que é a transferência de grupos nucleofílicos, ricos em elétrons, que podem doar para outros nucleófilos, né? Aqueles que têm mais atração ainda pelos elétrons que eles possuem. E temos ainda as reações que consistem em rearranjos internos, isomerizações e eliminações, que é o rearranjo intramolecular, em que a redistribuição de elétrons vai resultar aí em várias alterações na molécula, mas não vai alterar o estado de oxidação global dessa molécula. Então, esses são 5 principais tipos de reações químicas que acontecem dentro dos organismos e que estão aí diretamente relacionadas aos processos de catabolismo e anabolismo, ou seja, é um processo cíclico, né? Então, estão diretamente relacionados aos processos de transdução biológica de energia, ok? E dentro dessas reações químicas, nós temos algumas destas, né, dentro desse grupo aí, que são reações químicas chamadas de especiais, que são as principais responsáveis pelo fluxo de energia nos organismos vivos. Nós temos 2 tipos de reações químicas de fluxo de energia, que são consideradas as principais. O que é que isso quer dizer? Que praticamente, né, todas as reações de transdução de energia realizadas dentro do organismo são catabolizadas ou anabolizadas por esses intermediários aí. Que reações são essas? São reações de transferência de grupos fosforil mediada pela molécula de ATP e reações de transferência de elétrons, que são as reações de óxido-redução, que as principais conhecidas nos processos metabólicos dos organismos são as moléculas de NAD oxidado, FAD oxidado, FMN oxidado e NADP oxidado. Então, essas 4 moléculas são as principais relacionadas ao processo de transferência de elétrons que está envolvido no fluxo de energia dentro das reações químicas que ocorrem nos organismos. Então, o que é que isso quer dizer? É que essas moléculas, esse ATP, essas moléculas oxidadas, né, que eu falei, NAD, FAD, NADP, FMN, são moléculas que têm
uma alta que são transportadores de energia. Então observem aí na figura, infelizmente eu não vou conseguir ficar mostrando, que nós temos aí, ó, de vermelho, moléculas de alta energia. Que moléculas de alta energia são essas? São aquelas moléculas provenientes dos processos anabólicos, né, do anabolismo. Então, para que essas moléculas que contêm uma elevada energia consigam transferir essa energia para outra molécula ou para outro processo, ela precisa de um transportador dessa energia. Então, qual vai ser o transportador das principais reações químicas que acontecem nos organismos? Vai ser ou o ATP ou um desses 4 que eu mencionei, NAD, FAD, FMN e NADP. Então, são eles que vão intermediar esse processo de transferência dessa energia para outro processo metabólico. Da mesma forma que nós observamos embaixo aí na figura, que o outro lado, que é o lado da energia, né, o lado vermelho, essas moléculas de baixa energia, quando recebem essa energia do transportador, elas conseguem dar origem às moléculas de alta energia em vermelho, que vão conter essa elevada quantidade de energia. Então, que processo é esse, né? Esse processo em que as moléculas de baixa energia absorvem energia para gerar moléculas de alta energia. É o processo anabólico. Enquanto na parte de cima, as moléculas de alta energia que acabaram de ser geradas pelo anabolismo que nós descrevemos, para que ela libere a sua energia através do transportador, ela vai ser degradada em moléculas de baixa energia, né? Nessa parte superior, certo? Então, esse processo de degradação da molécula de alta energia na molécula de baixa energia já vai ser o processo de catabolismo, né? O processo de degradação. E esse processo vai liberar energia, mas essa energia só poderá ser usada no processo anabólico que acontece na parte de baixo da figura, se eu tiver o transportador de energia, ou seja, se eu tiver o ATP, se eu tiver o NAD, o FAD, o FMN ou o NADP, certo? Isso não vai acontecer se não houver esse transportador de energia, ok? Então vamos lá. Então, falando aqui sobre a transferência de grupos fosforil, que é realizada pela molécula de ATP. Então, o ATP ele é um intermediário químico que une os processos liberadores de energia com os que a consomem. Nós vimos no início da aula passada, né, essa figura aí que mostra justamente isso. O processo catabólico degradando moléculas complexas em moléculas simples, e esse processo catabólico de degradação, ele vai liberar energia, essa energia, como está colocado aí na figura, na forma de ATP. Enquanto o processo anabólico, que é o processo que pega moléculas simples e origina moléculas mais complexas, ricas em potencial energético, já vai precisar da energia contida no ATP e vai hidrolisar esses fosfatos, né, do ATP, obtendo a energia que está contida nessas ligações, para que possa fazer essa transferência de energia para a macromolécula que ele está dando origem, certo? Então, vai gerar o processo anabólico uma molécula mais complexa, rica em potencial energético. E o ATP está no centro desse ciclo metabólico. Então, tanto o processo de catabolismo vai envolver o ATP, gerando o ATP rico em energia, como o processo de anabolismo vai precisar do ATP, hidrolisando o mesmo para absorver a sua energia e adicioná-la às suas macromoléculas que serão geradas, ok?
Então, o ATP, ele funciona aí como um transportador universal de energia metabólica, porque ele tanto vai servir ao catabolismo como ao anabolismo. Então, ele vai servir ao catabolismo na sua forma simples de ADP ou AMP, e quando ele recebe a energia, ele se converte em ATP, e vai servir ao anabolismo na sua forma completa, que é a de ATP, e no ATP ele vai se hidrolisar, dando origem ao ADP e AMP, para fornecer a energia que o processo anabólico necessita. Então, a hidrólise desse ATP, que é o que eu venho mencionando, que vai fornecer essa energia livre para que esses processos ocorram, ela envolve a variação de energia livre padrão, que é muito grande. Então, a gente discutiu no início da aula passada toda, né? Como é que a gente vai calcular quanto é o valor dessa energia, se essa energia é liberada, se essa energia é absorvida. Então, a hidrólise de um grupo fosfato dessa molécula de ATP libera uma quantidade de energia muito grande, é um valor negativo. E vai ser essa energia que vai ser absorvida para a síntese da macromolécula, que ficará assim, né, com a absorção dessa energia rica em potencial energético. E da onde vem, né, essa energia livre negativa, essa quantidade de energia tão grande que é liberada a partir da quebra do ATP? Então, o ATP, ele possui 3 grupos fosfato, todos 3 possuem uma carga negativa. Essa carga negativa em cada um dos fosfatos gera uma força de repulsão muito elevada dentro da molécula de ATP. Então, quando se hidrolisa um fosfato, se alivia essa força de repulsão, essa repulsão eletrostática que existe na molécula. Então, quando se quebra isso, tem essa liberação de energia, principalmente por conta do alívio dessa repulsão, dessa força de repulsão dentro da molécula. Além disso, o fosfato que é liberado, ele vai ser estabilizado por ressonância, e isso não ocorre quando ele está ligado na molécula de ATP, certo? Ele fica instável devido à força de repulsão. Então, ele vai acabar tendo esse fator de ser favorável na hidrólise e a liberação da energia, porque quando ele é liberado da molécula de ATP, quando ele fica na forma livre, o fosfato, ele vai ficar mais estável por conta do processo de ressonância que acontece na molécula. Então, a energia presente no ATP vai ser transmitida... Oh, meu Deus... Só um minutinho, gente, que alguém tá pedindo para entrar e eu vou tentar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, a energia... Poxa, alguém pediu, aí não pediu mais. Então, vamos lá. De novo, espero que não... Pronto, então a energia presente no ATP, ela vai ser transmitida por transferência dos grupos fosfato e não apenas pela energia que é liberada a partir da hidrólise. O que eu quero dizer para vocês é que a hidrólise do fosfato, da ligação entre o fosfato e a molécula de ADP ou de AMP, à medida que vai se quebrando os fosfatos em sequência, ela vai liberar uma quantidade de energia livre padrão muito grande, né, com valor negativo. Então, vai liberar sim energia, mas não é apenas a liberação da energia devido à estabilização por ressonância, a redução da força de repulsão e etc. Não é apenas isso que vai
fornecer a energia que é proveniente do ATP. A gente também tem associado a molécula de ATP que no processo da reação química que ele está envolvido, ele faz um processo de transferência desse grupo fosfato. Então, o grupo fosfato, ele está envolvido diretamente na reação. Ele vai interagir lá com a enzima no processo de conversão. Então, essa transferência, às vezes, vai ajudar a molécula que está sendo alterada, né, a se tornar mais suscetível a uma modificação de alguma ramificação, de algum grupo químico, de algum radical. Então, o fosfato do ATP também está associado a esse favorecimento de que a reação química de fato aconteça, certo? E não só pela energia que se libera a partir da sua hidrólise. E também tem a tendência das moléculas a ficarem mais estáveis pela perda de grupos fosfato, né? Que aí está relacionado direto à reação química. Quando esse fosfato é liberado, né? Aí tem a liberação de energia, que a gente já entendeu que isso acontece. E tem a liberação do fosfato. Para que a reação seja mais favorável ainda, esse grupo fosfato se liga ao reagente. Quando o fosfato se liga a qualquer molécula, tanto a molécula do ADP, né, formando o ATP, ou qualquer outra molécula, ele deixa essa molécula instável. O ATP é instável, ele tem uma elevada força de repulsão, assim como qualquer outra molécula que se liga ao grupo fosfato. Então, a partir do momento que esse fosfato se liga a essa molécula, ele deixa essa molécula instável. E a molécula, quando está instável, ela quer retornar ao seu estado mais estável. Então, o que é que acontece? Se o objetivo daquela reação química é trocar um grupo hidroxila por um radical éster, essa transição entre o radical hidroxila e o radical éster vai ser mediado pelo fosfato. Essa molécula não consegue se livrar do grupo hidroxila se ela não se tornar instável com a ligação do grupo fosfato. Então, o fosfato ele se liga a essa molécula, a torna instável, e ela desesperadamente, para retornar ao seu estado mais estável, ela troca esse fosfato por um grupamento éster agora. Então, além do ATP fornecer a energia livre que permite que a reação aconteça, né, que vai suplantar lá a barreira da energia de ativação da reação química, além dele fornecer a energia, ele também, através desse processo que os grupos fosfato desencadeiam de instabilidade, acabam por favorecer que a reação aconteça por essa instabilidade que ele gera e a molécula quer retornar ao estado estável. Não necessariamente ela retorna ao estado estável onde ela tinha a hidroxila, né, do exemplo. Ela quer retornar ao estado estável. Então, ela pode fazer a troca, né, que é o processo da reação química, para o grupamento éster, e a reação acontece através da ajuda do grupo fosfato e da energia liberada pela hidrólise desse fosfato. Então, é assim que a gente obtém a energia a partir do ATP, certo? E quanto à transferência de elétrons, né? Como é que a transferência de elétrons desencadeada pelos carreadores de elétrons FAD, NAD, NADP e FMN acontece? Então, são reações de óxido-redução mesmo, né? São reações que vão envolver a perda de elétrons por uma determinada espécie química que sofre oxidação e a captação desses elétrons por outra espécie química que vai ser reduzida. Então, nos sistemas biológicos, existe um sistema análogo, vamos colocar aí, ao motor de um carro. Então, os compostos reduzidos
são a fonte de elétrons, certo? Para determinadas reações produzirem energia metabólica. Então, o fluxo de elétrons é que vai realizar o trabalho. Então, se eu tenho compostos altamente reduzidos, eles têm a capacidade de transferir elétrons. Só se vocês ainda tiveram uma dificuldade, né, com química e tudo mais, compostos reduzidos vão ter um excesso de elétrons, vamos assim colocar. Os compostos oxidados vão ter uma falta de elétrons, certo? Vamos colocar dessa forma para facilitar a compreensão. Então, nós temos compostos altamente reduzidos, eles têm excesso de elétrons. Então, eles têm uma capacidade de doar esses elétrons. Esse processo de doação dos elétrons, certo? Vai transferir energia. Então, nesse processo de transferência de elétrons, vai-se também transmitindo energia. Energia essa capaz de realizar trabalho. Nós vamos ver mais à frente a cadeia transportadora de elétrons, que é o final do processo de respiração celular. Então, o que é que consiste a cadeia transportadora de elétrons? É o NAD reduzido, que é chamado de NADH, certo? Esse NAD reduzido tem um excesso de elétrons. Então, ele vai doar esse excesso de elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons, para as proteínas que lá existem, e nesse processo de doação, ele vai transferir energia na forma de prótons bombeados, certo? E não se preocupem em entender isso agora. Então, nessa transferência de elétrons, ele consegue transferir energia na forma de bombeamento de prótons. Então, essa energia que ele transfere na forma de bombeamentos de prótons é a energia base para a síntese de ATP, a molécula mais rica em energia e mais envolvida nos processos metabólicos que existem nos organismos, certo? Então, a gente produz o ATP a partir da energia gerada pelo processo de transferência de elétrons, ou seja, pelas moléculas ricas em elétrons, que tem excesso de elétrons, que são essas moléculas, esses cofatores reduzidos ao extremo, que é o NADH quando está reduzido, o FADH2 quando está reduzido, o FMNH2 quando está reduzido e o NADPH quando está reduzido. Então, essas moléculas reduzidas, elas têm a capacidade de transferir elétrons e esse processo de transferência de elétrons está associado à transferência de energia, certo? Energia essa que pode ser capaz de sintetizar o ATP. Então, a gente tem carreadores de elétrons importantíssimos. E todos esses formatos aí que estão mostrados para vocês são as formas oxidadas, ou seja, são as formas que não estão ricas em potencial energético. Então, a gente tem o NAD oxidado, né, NAD+, o NADP oxidado, NADP+, o FAD+, e o FMN+, que são as formas oxidadas. Então, essas coenzimas, elas estão covalentemente ligadas a enzimas chamadas de desidrogenases, certo? E não se difundem para transferir os elétrons. Então, elas vão interagir diretamente com as enzimas que são capazes de puxar esse excesso de elétrons que elas carregam. Então, elas vão lá, interagem com a enzima ou já fazem parte da enzima, certo? E essa enzima é que vai ser capaz de puxar esse excesso de elétrons que ela carrega e nesse processo de arrancar elétrons desses cofatores reduzidos, vai haver a transferência de energia capaz de sintetizar ATP.
Então, elas transferem os elétrons na forma de átomos de hidrogênio. Por isso que eu falei para vocês, NADH, NADPH, FADH2, FMNH2, certo? Porque eles vão transferir elétrons na forma de átomos de hidrogênio. Um elétron ou dois elétrons, certo? Na maioria das vezes se transfere de 2 em 2 elétrons. Então, aqui, ó, a gente tem o FAD e o FMN na sua forma oxidada, e quando eles recebem os elétrons, se tornando altamente reduzidos, ou seja, com excesso de elétrons, eles vão se converter aí no FADH2 e no FMNH2, que ficam aí ricos em potencial energético, porque eles estão altamente reduzidos e têm a capacidade de transferir esses elétrons, gerando paralelamente a transferência de energia que pode ser utilizada. E aqui na figura, para a gente finalizar, nós temos a imagem do NAD oxidado e do NADP oxidado, que quando recebem o elétron, ficam nessa forma reduzida, que é só a alteração aqui, né, de uma ligação dupla para uma ligação simples, ok? Gerando o NADH e o NADPH. Ah, professora, significa então que o NADH e o NADPH só transferem um elétron, né, na forma de um hidrogênio, que eles só estão ligados a um hidrogênio. Eu vi na imagem anterior do FAD e do FMN que eles são, na forma reduzida, FADH2 e FMNH2. Então, são eles que vão transferir 2 elétrons na forma de 2 hidrogênios. Não, certo? O NADH e o NADPH também transferem 2 elétrons, mas um hidrogênio não fica diretamente associado, ligado à molécula, ao cofator, certo? Então, sempre que você for representar o NAD e o NADP na sua forma reduzida, você tem que colocar NADH mais um H+ na forma livre, ou NADPH mais um H+ na forma livre. Então, eles sempre transferem 2 elétrons na forma de 2 hidrogênios, porque além de ter o hidrogênio ligado diretamente ao carbono, por isso que houve a alteração, né, da saturação do carbono, porque eles também carregam, além desse hidrogênio ligado diretamente ao carbono, carregam o hidrogênio na forma livre, em forma de H+, certo? Então, vamos lá, para que a gente